Sumaré apresenta Pintura e Matéria. Olá, você de casa! Estamos aqui hoje com mais um Pintura e Matéria, trazendo um pouquinho mais de cultura para o seu dia a dia. E para falar sobre este assunto, nós estamos aqui hoje com a artista plástica Ana Maria Duprá. Tudo bem, Ana? Tudo bem, como vai? Tudo bem? Prazer em estar com você. Também. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada a vocês. Legal. E hoje nós iremos falar sobre 4 segmentos que você trabalha, certo, Ana? Certo. E vamos começar por essas lindas esculturas. Você pode falar para a gente um pouquinho de como começou? Na verdade, eu comecei de 3 a 4 anos atrás, com a orientação da Lisa França, que tem esse ateliê, e fomos fazendo temas. Eu desenvolvi vários meninas lendo, meninas brincando, meninas pensando, sonhando. Essa foi chamada Sonho de Menina. E como ela foi encomendada por 2 pessoas, ela era em argila e eu pedi para ser feita em mármore, porque assim foram feitas 2 cópias e eu fiquei com alguma para não perder a peça. As outras esculturas são decorrentes de temas que aqui no ateliê são desenvolvidos e tem uma exposição 2 vezes ao ano. Essa é sobre os anjos. Na verdade, eu pensei que toda mãe acha que seu filho é um anjo e coloquei essa ideia. E ficou linda. Essa aqui já foi uma coisa mais sentimental, porque eu lembrei e fiz a minha mãe. Então ela chama Abraço de Mãe. Na verdade, eu bem mais jovem com a minha mãe. E essa última é também a respeito de mãe, né, de Madonna, que seria o conforto, o abraço da mãe no seu filho. E retratei aí o meu neto, que ficou muito enciumado de eu ter feito uma escultura da irmã e não dele. Também. Então aqui está o meu neto João com a mãe nessa escultura. E na verdade é um trabalho que eu faço há pouco tempo, estou aprendendo bastante e tem muitas outras que vocês vão poder ter, porque poderíamos ter a sequência de fotos. Sim. E de trabalho, né? Tanto das meninas, quanto da Madonna e quanto dos anjos que a gente desenvolve aqui. Você comentou sobre essa técnica de trabalhar com argila e mármore. Tem muita diferença entre as duas? Na verdade, facilidade? não. Essa escultura foi feita em argila. Uhum. Só que ela é levada numa fundição, onde eles fazem o molde e coloca pó de mármore. Então entendi. Eu não fiz a escultura talhando mármore. Eu fiz, na verdade, ela em argila também. E depois a fundição é que fez... Todas são esse mesmo segmento? Não, essa é pó de mármore, essa é argila branca. Essas 3 são argila branca. Ah, legal. A queima diferente, né? Ela fica ou rosada ou mais diferentes. Branca se você fizer algum trabalho em cima dela. Muito legal. Incrível esse trabalho também. Muito obrigada. Vamos ver o próximo segmento? Ana, conta um pouquinho pra gente sobre esse segmento. Na verdade, aqui a gente tem 2 segmentos. Esse primeiro trabalho, que não é o primeiro, na verdade, é de uma série grande que foi o início da minha pintura. Eu sempre gostei de cor, colorista... meio lugar comum, Van Gogh, Monet, mas eu gostava muito. E eu sempre apreciei esse tipo de pintura meia borrada, meia grossa, tinta que fica numa tela grosseira. Com uma textura. Então eu sempre comecei a fazer, depois de pintar quadros mais acadêmicos, eu comecei a fazer esse tipo de trabalho. Então eu fiz bastante telas assim, com paisagens que eu tirava, ou em viagem, ou via mesmo em alguma gravura, que eu achava bonita e fazia, sem compromisso de coisas assim, que fossem causar muito diferença. E fiz bastante e vendi bastante. Depois dessa fase, tive também a fase de janelas, de jardins, que eu sempre gostei muito de trabalhar com esse tipo de tema, né? Aí fiquei muito tempo até esgotar, fazer paisagem. Um dia eu fui em Inhotim e fiquei muito encantada com o abstrato, com o geométrico, coisa que eu achei que nunca eu ia fazer.
E aí eu comecei a interferir na minha pintura com alguma coisa. Falei, o que eu posso fazer de geométrico com natureza? Comecei a pensar em jardim, em ladrilho, e comecei a quadricular chão, quadricular jardim aqui, por exemplo, com o raio do sol entrando já uma interferência Sim, assim, aqui já começa um pouco. O fundo todo geométrico, a mesa também, mas sempre se misturando. E fui gastando assim esse tema, fazendo várias plantas assim que eu ia tirando em jardim. Essas aqui são até de inhotim, essa foto. E tem várias outras. E fui esgotando esse tema, fechando a natureza no geométrico, fechando no geométrico, fechando. Esse aqui é o antepenúltimo, que seria dessa série, que a natureza já está assim bem espremida, né? Com a parte geométrica, sim, quase que o homem, né, cobrindo essa paisagem e tirando, né, ela do lugar. E aí depois, o último quadro dessa série, que são uns 10 quadros mais ou menos, ele fica só um galho seco, na verdade todo circundado pela natureza, pela geometria do homem. Aí também esgotou. Que interessante. Esgotou esse assunto, eu também fiquei sem saber. E depois eu fui partir para outro segmento, que seria o próximo, que nós já vamos ver a parte também geométrica atrás da natureza. Vamos acompanhar esse próximo segmento? Conta um pouquinho pra gente sobre essas duas telas que tem aqui, Ana. Na verdade, são duas telas até semelhantes em cor. Sim. Mas, na verdade, tem outras muito com cores diferentes. São fotos que eu tirei de flores numa viagem que eu fiz, querendo colocar também de uma outra forma. Aquela parte do quadriculado tinha esgotado, não queria mais. Aí eu falei, bom, vou começar a trabalhar com geométrico, com planos atrás, coloridos, e colocar essas flores que eu gosto, adoro flor e tal. E aí comecei com díptico, que são 2, e depois outro que eram 4, que montavam uma cena geométrica com essas flores que eu tirei fotos. E esses 2 que eu trouxe, que também tem os planos, né? E as flores, com a mesma técnica. Uma tela texturizada, tinta óleo e com a base de foto, de observação de foto. São fotos que você tirou mesmo? Fotos que eu tirei de flores. E essa também, ela no fim, ela ficou mais ou menos tom sobre tom, já um pouco mais grosseira, né? Eu gosto de trabalho mais grosso, com bastante tinta. Essa expressão mais forte. E essa ficou mais forte ainda que essa. E tem outras telas de outras cores nesse tema. Ainda tem acho que umas 5 ou 6 fotos para trabalhar, então acho que eu vou... Que ainda estão em evolução. Acho que vai chegar uns 10 trabalhos nessa linha de trabalho aqui. E como começou a sua paixão pela arte, Ana? Olha, desde criança, meu irmão desenhava muito bem. Eu não sou desenhista, eu sou mais de cor. Mas a gente sempre frequentava muito. Minha mãe levava no Rio, eu sou carioca, e a gente fazia aqueles concursos infantis que existiam na época, de desenho. Meu irmão ganhava sempre o primeiro lugar, eu ganhava a menção honrosa. E a gente sempre frequentava muito, tinha incentivo da minha mãe com arte. E depois eu fiz Belas Artes no Rio, artes gráficas, que na época não existia computador, então era tudo diagramado, dividido, feito jornal. A gente trabalhava no Jornal do Brasil, fazia estágio, e eu era professora primária. Depois que eu casei, vim para Campinas, tive os filhos, não podia fazer nada. Depois comecei a trabalhar e quis dar aula de artes. Só que a Belas Artes não dava direito a dar aula, né? Porque ela era uma faculdade que não tinha a parte pedagógica. Entendi. Então eu fui fazer a PUC Campinas, fiz 4 anos de artes visuais, artes plásticas, na verdade, aqui. E antes de eu me formar, eu comecei a estagiar no colégio como professora comum. Só que aí eu apresentei um plano de trabalho para dar para as crianças, que eu gostaria de dar aula de artes plásticas na escola. E eu tinha feito isso no Rio, na Escolinha de Arte do Brasil. Eu tinha estagiado com Augusto Rodrigues e eu
adorava essa ideia dele dar liberdade às crianças. E aí eu comecei a trabalhar no colégio, fiquei 25 anos dando aula. Para crianças? Para crianças. Só depois que eu parei de trabalhar é que eu comecei a pintar. Com um pintor, que o irmão Roberto, que a gente se reunia à noite depois do trabalho para pintar. Então, há 22 anos que a gente está caminhando. Há bastante tempo já, né? Bastante tempo. E tem muita coisa para aprender ainda, né? É uma evolução constante, um aprendizado constante, né? E uma busca, né? Porque às vezes você acha que você não sabe fazer nada, né? Fala assim, nossa, eu não tenho mais inspiração, acho que não quero, não vou mais pintar. E fica as telas lá no quarto. Aí, de repente, você passa num lugar e fala, puxa, que coisa bonita, né? Eu acho que eu queria fazer isso aí. E aí você começa de novo. Então, eu acho que é tipo de, realmente é uma coisa que segura na gente e que você, quando vê uma tela vazia, você vai acabar fazendo alguma coisa. E, além de tudo, é uma terapia para quem está fazendo, boa, né? Muito boa. Eu acho que qualquer pessoa pode tentar aprender, fazer, e faz feio, faz bonito, não tem problema. Um dia vai sair muito bom. E esse é o intuito do programa. Passar um pouquinho dessa cultura, desses artistas, para que você aí de casa também se inspire e comece também, de repente, de um desenho pequeno, uma pintura, né, numa folha mesmo, né, como uma terapia, um trabalho que possa incluir a família também, porque de repente a família também ajuda a trabalhar nesse tema e é muito gratificante. Obrigada pela sua presença aqui no programa. Poder estar conversando com vocês. Foi muito bom para mim também. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada. Obrigada mesmo. E para você de casa que quiser conhecer mais sobre o trabalho da Ana, acesse as redes sociais, o site ou entre em contato também pelo telefone. E até o próximo Pintura e Matéria. Um beijo a todos vocês. TV Sumaré.